Se eu pudesse resumir como arruinar um casamento, seria em Um Homem Chamado Ove encontra um livro da Emily Henry. Se você gosta tanto desse livro quanto dessa autora, provavelmente você vai gostar de Como Arruinar um Casamento. E olha que eu já tava com bastante expectativa para esse livro, tá, gente? Ele ganhou o prêmio do Goodreads Choice Awards de ficção desse ano. E tava com muita gente falando sobre ele e eu fiquei esperando para quando ele seria lançado no Brasil. E eu estou muito, muito, muito feliz porque eu amei esse livro. E é engraçado porque quando a gente lê a sinopse, é uma sinopse um pouco pessimista até, sabe? Porque vai falar sobre essa mulher que ela já não vê muito sentido na vida e ela resolve alugar um quarto de um hotel muito chique, assim, um quarto muito caro, pra viver sua última noite, assim. Ela quer tirar sua própria vida, né? Então ela quer estar ter essa última noite, assim, de uma maneira muito chique e de um lugar que ela queria muito ir antes e não foi, porque ela queria aproveitar esse último momento dela. E só que quando ela chega lá, ela descobre que o hotel tá sendo alugado, o hotel inteirinho tá sendo alugado por um casamento e ela tá lá meio que de penetra. E quando a noiva descobre que ela quer, né, tirar sua vida ali no meio do casamento dela, ela fica louca, ela pensa, não, você não vai fazer isso no meio do meu casamento. Então ela não deixa a Phoebe, né, que é a protagonista, em paz. É a Phoebe e a Lila. Ela não deixa a Phoebe em paz, ela simplesmente começa a falar de tudo, começa a perguntar de tudo. Ela é assim, bem... Ela não tem limites, assim, bem inconsequente nas coisas que ela pergunta, de como ela entra no quarto. Ela não deixa a Phoebe em paz. E querendo ou não, as duas são muito verdadeiras uma com a outra desde que elas se conhecem, sabe? Então, quando elas se encontram nesse primeiro momento, há esse choque quando a noiva descobre o que ela veio fazer no hotel, né? Porque era pro hotel estar fechado, não era pro hotel ter sido alugado pra ninguém, apenas pros convidados do casamento. Então, quando ela descobre a Phoebe lá, ela acha muito estranho e ela não quer que a Phoebe faça isso. E ao mesmo tempo, ela vai desabafando sobre as coisas que estão acontecendo no próprio casamento dela, sobre as pessoas que estão lá. E conforme a história vai avançando, a gente descobre que ela só consegue ser verdadeira com a Phoebe. Porque já que é uma pessoa totalmente desconhecida e alheia, com ela não precisa manter as aparências. Então a noiva desabafa várias coisas que estão acontecendo que ela não consegue ser ela mesma. Tem várias frustrações em relação ao que está acontecendo, tanto na vida dela quanto em todo aquele evento assim pomposo que ela planejou nos mínimos detalhes, como se fosse o último desejo do pai dela que faleceu. Enquanto isso, a gente descobre quem é a Phoebe. A Phoebe, pra gente descobrir quem ela a gente volta um pouquinho no passado. Então, são capítulos um pouco alternados da história dela sobre o que ela está pensando naquele momento, né? Enquanto ela se prepara pra... Ela foi com objetivo de fato, tá, gente? Então, enquanto ela se prepara, a gente volta um pouquinho no tempo pra descobrir o que fez ela chegar até ali. E a gente descobre que uma das coisas foi que ela se separou. O marido dela acabou saindo de casa para viver com outra mulher, porque disse que tinha se apaixonado por outra mulher. E o período desse livro, o período que acontece essas coisas, é ali na pandemia, gente. Então isso foi uma contribuição para tudo que ela resolveu fazer. Tinha um momento antes da pandemia em que ela já vinha um pouco frustrada com a própria decisão de vida dela, profissional, assim, que ela achava que ela não conseguia ir muito à frente. Ela estava ali como professora adjunta há muito tempo, dizia que queria escrever, mas ela nunca conseguia escrever. E ao mesmo tempo, ela já tá com 40 anos no começo do livro, mas voltando um pouquinho antes, ela já tá quase nos 40 e ela já passou por diversas tentativas de ter um filho. E isso é muito desgastante e veio a pandemia, esse momento que deixou todo mundo muito mal, sabe? Então, foi um monte de coisa e que o marido não conseguiu ajudar ela nesse momento dessa frustração de ela se sentir mal porque não conseguia manter uma gravidez. A frustração que ela tinha de ver o marido também sempre encaminhando, indo pra frente, mas também não incentivando ela a ir pra frente. Então ela meio que vivia a frustração dela sem ajuda, sabe? E também sem saber como pedir ajuda. E então a gente vai vendo como isso vai sendo construído até ela chegar naquele momento. Então o começo do livro é um pouco depressivo mesmo, assim. É a parte mais difícil pra ela, sabe? Até que essa dinâmica dela com a Lila vai não só apresentar a história da própria Lila também, quanto da própria Phoebe, e fazer a Phoebe pensar sobre outras coisas em relação à vida dela, em relação a como ela poderia resolver os problemas,
mesmo que ela ainda esteja, né, tentando fazer ali o desviver da vida dela. E por isso que eu lembrei muito de Um Homem Chamado Ove, porque Um Homem Chamado Ove é também sobre um homem mais velho. Ele foi aposentado do emprego dele e ele viu que ele não tem mais utilidade na vida dele. Então ele vai tentar aí algumas formas também de tentar tirar a própria vida, só que os vizinhos dele não vão deixar, e isso meio que vai dando uma dinâmica, assim. E o livro que começa, no caso de Como Arruinar um Casamento, que começa com essa vibe mais carregada, assim, que é a parte de mais drama, vai tendo toques de humor, um humor, assim, diferente, sabe? É um humor bem diferente, porque o tema é um tema sério. Só que ela consegue brincar, não com o assunto em si, mas também com o assunto e com outras coisas que vão acontecendo de uma maneira que não desrespeite, sabe? Que não menospreze o peso daquilo. A gente consegue, ao mesmo tempo que isso é colocado num diálogo, por exemplo, do que tá acontecendo ali, né? Afinal, ela tá no meio de um casamento e o casamento dela mesmo realmente não funcionou. Então tem diversas brincadeiras sobre a situação dela e a situação da noiva e de diversas conversas dela que são muito engraçadas dentro do contexto, sem perder o respeito com o fato de que é um livro sobre tirar a própria vida, né? E por isso que eu também citei um pouco Emily Henry, porque a gente tá tendo um casamento. Eu sou meio suspeita, gente, porque eu já falei em algumas resenhas que eu não curto muito história que tem casamento e história que a personagem sai de férias. Porque é muito difícil a autora ou o autor ter combustível para alimentar situações dentro do contexto para desenvolver os personagens, sabe? Ah, vamos visitar tal coisa, ah, vamos fazer tal coisa, ah, acontece isso no casamento, ah, acontece aquilo. Tem personagens demais que ocupam espaço e que não deixam espaço para os personagens principais se desenvolverem. Então, geralmente eu não curto muito história que tem casamento e tem viagem de férias. Porém, quando tem e o autor sabe fazer, fica uma história muito legal. E nesse caso, a autora sabe muito bem fazer. E não tem como não entender como esse livro ganhou o prêmio do Goodreads, sabe? Porque realmente é um livro muito, muito bom. É pra quem gosta de drama, é pra quem gosta de romance, porque tem... Não vou dizer que assim é um livro de romance, mas tem coisas ali, tem flertes e tal, que é uma dinâmica interessante. Tem discussões sérias, tem mulheres reconhecendo o seu lugar e pensando sobre a sua vida sem girar em torno necessariamente do homem, apesar de eles estarem ali presentes, sabendo que suas histórias podem ser independentes de estar num relacionamento ou não. Tem muitas discussões legais. Eu gostei muito da dinâmica da autora, de como ela escreve diálogos. Os diálogos são sensacionais. Eu acho que é a parte mais divertida, assim. É legal quando ela vai apresentando as descrições, quando a personagem tá ali pensando e tal. Mas, gente, quando vem um diálogo, é sempre legal. É sempre legal, porque as duas personagens têm tiradas muito boas. São diálogos inteligentes, sabe? Diálogos que dão informação pra gente, ao mesmo tempo que alimentam aquela dinâmica dos personagens. Então, se eu pudesse falar de um exemplo de livros com diálogos bons, seria esse livro. Inclusive, eu tenho que enaltecer a tradutora, né? Deixa eu lembrar aqui quem foi. Porque quando a gente vê coisas que são bem escritas, não é só porque o texto base... Não é só culpa do texto base. Quando é um livro traduzido, o tradutor tem que fazer um bom trabalho também. Então, deixa eu pesquisar aqui para falar o nome certinho para vocês. Laura Folgueira. A Laura Folgueira foi a tradutora desse livro. Então, ela tem um grande mérito de deixar esse livro com a dinâmica, escolher boas construções de diálogos, boas construções de descrição, porque foi o que também deu toda a experiência de ser um livro incrível, sabe? Então, óbvio que eu recomendo muito esse livro. Se você tá achando que é um livro mais triste, tem uma pegada de tristeza, assim, mas também não é só isso. Se você não quer ler porque acha que é triste, tem a dinâmica mais bem-humorada. Como eu disse, é uma mistura de Um Homem Chamado Ove com um livro de Emily Henry. E eu acho que foi uma ótima mistura o que resultou disso, porque é um livro diferente. Eu até lembrei um pouco de Tom Lake,
não necessariamente porque tem algo da história, assim, mas é mais pelo... Ai, não sei, pelas relações das mulheres desse livro, assim, eu acho que tem... É muito interessante, justamente por terem mulheres sendo representadas, mulheres discutindo sobre elas, e tem muitas mulheres nesse livro, assim, elas estão presentes, conversando sobre suas questões, e tem mais jovem, mais velha, tem de tudo, assim, sabe? E tem essa coisa, principalmente em relação à noiva, por exemplo, que ela tem essas outras mulheres da vida dela, que tem coisas que ela não consegue falar sobre com elas, ou se reafirmar em frente a elas sobre algumas questões. E é interessante ver como existem essas relações de imagem, porque fala sobre amizade, fala sobre mãe, pai, fala sobre relacionamentos, casamentos, sonhos, filhos. Então tem uma temática muito, muito, muito legal nesse livro. Eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz, que eu tava com medo de me frustrar, porque no começo do ano eu também tentei ler um outro livro que ganhou o prêmio do Goodreads, que foi de ficção científica, que foi O Ministério do Tempo. Tentei ler, odiei esse livro, eu tava morrendo de medo de ficção, que foi Como Arruinar um Casamento, ser ruim também. Mas graças a Deus não foi. A Alison, que é a autora, tem outros livros já lançados, um inclusive que foi lançado em 2022, mas a nossa não é tão legal assim. Mas eu acho que não foi lançado no Brasil. Ela tem outro livro que foi lançamento de 2011, que não conhecia também. Então, assim, vou ficar mais de olho nessa autora também, que eu acho que esse livro tem uma coisa especial, assim, de saber que existe uma personalidade, porque não é algo que é comum de a gente se ver, sabe? Apesar de eu ter falado que é parecido com certos livros, é a mistura desses. Então, a autora, se continuar nesse tipo de narrativa, vai desenvolver uma certa personalidade. E é uma personalidade que eu gostaria de acompanhar o trabalho. Enfim, gente, recomendo muito. Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, se estão ansiosos pelo lançamento. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau!